Um homem cai na plataforma do trem. Ninguém entende se ele tropeçou, se ele foi empurrado ou se ele passou mal. As pessoas gritam, alguém corre, uma mulher leva a mão à boca e no meio da confusão uma criança pergunta: foi ele que pulou? Pronto, você já entrou na história. Você não sabe quem é esse homem, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o contexto, o que levou a esse momento, mas você quer saber, eu tenho certeza disso. E é exatamente disso que eu quero falar hoje. Como começar uma história pelo meio sem confundir o leitor. Muita gente acha que para começar bem precisa explicar tudo logo de cara. Quem é o personagem, onde ele mora, o que aconteceu antes, qual é o trauma, qual é o contexto, qual é a cor dos olhos, como está o tempo, se o bairro é bonito, como é que ele foi na infância, qual o signo dele. Será que é isso? Calma lá. O leitor, ele não precisa receber essa enxurrada de informações de uma vez. O que ele precisa é de uma razão para continuar. E uma das formas mais fortes de fazer isso é justamente começar com algo que está acontecendo. É começar com uma ação, uma tensão, um conflito em andamento. Uma cena que já nasce com movimento. E essa técnica tem um nome antigo, in medias res. Significa basicamente começar no meio das coisas. Não é começar bagunçado, não é esconder informações só para parecer inteligente. Não é fazer o leitor se sentir perdido. É começar com um ponto vivo da história, em vez de ficar rodando antes de chegar nele. Esse é um erro que muitos cometem, né, quando começam a escrever. Começam a demorar demais para entrar na história. Ficam preparando o terreno, preparando. E quando algo finalmente acontece, o leitor, adivinha, já foi embora. Então pense assim, se a sua história começa só quando algo muda, por que você está começando antes disso? Atenção para um ponto importante. Começar pelo meio não significa jogar o leitor no escuro total. Você pode começar com tensão, mas precisa dar algum chão, alguma coisa em que ele possa pisar. O leitor pode não saber tudo, mas ele precisa saber o suficiente para acompanhar aquilo que está acontecendo. Por exemplo, se você diz o seguinte: Carlos era um homem de 42 anos, morava sozinho, fazia 3 anos e carregava uma culpa que vinha desde a morte do pai. Isso explica bastante, mas ainda não envolve tanto, não é mesmo? Agora, veja a diferença se você refizer essa cena. Quando o Carlos ouviu a batida na porta, às 2 da manhã, já não sabia se era uma boa notícia. Percebe a diferença? No segundo caso, eu não sei nada sobre o Carlos, ou quase nada. Mas eu já tenho uma pergunta, mais que uma pergunta, né? Quem está na porta? O que está acontecendo? Porque ele já está temendo essa notícia. Percebe que a história começou a trabalhar, ela começou a se mover. Então, para usar essa técnica sem confundir o leitor, nós temos que pensar em 3 coisas. Primeira delas, comece com uma cena que tenha tensão real. Não basta apenas começar no meio de qualquer coisa. Tem que ser no meio de algo que gere alguma pergunta, fique uma dúvida, a pessoa precisa resolver aquilo. Você tem que ter uma expectativa, tem que ter uma mudança. Segundo, dê ao leitor algum ponto de apoio. Quem está ali? Veja que tinha o nome Carlos, né? O que está acontecendo naquele instante? Qual é o foco dessa cena? Então você não precisa entregar tudo, mas você precisa dar alguma direção, senão você deixa o leitor perdido. Terceiro, vá revelando o contexto aos poucos. Você não joga a biografia inteira no começo. Você distribui as informações conforme elas se tornam relevantes, conforme há necessidade que elas sejam reveladas. E é assim que a narrativa funciona. Primeiro ela puxa, depois ela amplia, né? Primeiro ela acende a curiosidade, depois ela organiza o entendimento. E aqui vai mais um cuidado. Essa técnica ela não serve para enfeitar o texto, ela serve para dar força a esse começo. Se a cena inicial não carrega conflito, urgência ou um estranhamento, começar pelo meio não adianta nada, não vai salvar nada. Fica só um começo confuso, com uma pose de sofisticado. Então aí não é técnica, né? Aí é uma gambiarra literária. Então assim, se você quiser testar isso no seu texto, faça um exercício simples que eu vou deixar para você. Pegue o primeiro parágrafo da sua história e se pergunte: a história já começou de verdade aqui? Ou eu ainda só estou aquecendo, só estou descrevendo, só estou
colocando enfeites. Eu já editei muitas, mas muitas histórias que simplesmente eu cortei a primeira página, a segunda página da história, porque era tanta enrolação até chegar naquilo que realmente interessava. Então, se você estiver só aquecendo, corta essa gordura. Procure o ponto em que algo muda, que ameaça, que quebra, que aparece ou que pressiona. E experimenta começar dali. Tenho certeza que você vai se surpreender com a força que isso dá ao texto. Porque no fim, começar bem não é dizer tudo, é fazer sim o leitor entrar na história. E é isso que a gente quer, né? Então, se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo. Você costuma começar um texto explicando muito ou já entra direto na cena? E se você quiser ir além, a leitura crítica que a gente tem aqui no Café do Escritor, que é a Leitura Crítica Plus, pode te ajudar justamente a enxergar esses excessos que muitas vezes a gente nem percebe sozinho. Porque nem sempre o problema do começo está na falta de ideia, mas no excesso de explicação. Então, nosso link está aqui embaixo do WhatsApp, direto com a gente, entre em contato, manda o seu texto que a gente te ajuda. E aproveita também para se inscrever no canal Café do Escritor aqui no YouTube, nas redes sociais, para você ter sempre dicas, sempre conteúdos relevantes para a sua escrita, para a sua publicação e para tudo mais aí, que é um pouquinho de tudo. Grande abraço, até o próximo vídeo.